próxima técnica chama-se setas modulares. As setas modulares são feitas através do quadrado perfeito. Notem que fica uma seta encaixada na outra. Aqui eu utilizei um fio colorido, ele já é todo assim colorido, eu não troquei cores de fios não, já fiz direto. E uma seta vai ficando encaixada na outra. Você pode utilizar também fios diferentes. No caso aqui eu utilizei barbante, mas eu fiz uma carreira de fio mais claro para dar o contraste na peça. Olha só, então uma seta já sai encaixada dentro da outra. É muito fácil também. Então, a partir de um quadrado perfeito, eu vou fazer a minha seta modular. Neste exemplo, eu utilizei 23 pontos para iniciar o meu quadrado, trabalhei normalmente até ficar com 13 pontos na minha agulha. Agora eu paro e vou começar a fazer a primeira seta. Então, para voltar a ficar com 23 pontos na agulha, eu preciso aumentar 10. Eu tenho 13 para 23, 10. Então, eu aumento 5 de uma lateral e 5 na outra. Então, vamos lá. 1, não derrubo este da agulha, coloco este de volta, aumentei um ponto. 2, 3, 4 e 5. Agora eu já começo a fazer tudo tricô. 1, 2, 3. Vou a carreira toda trabalhando em tricô, para do outro lado eu aumentar mais 5 pontos. É muito bonita esta técnica também, porque você pode estar fazendo uma peça encaixada na outra, pode fazer colchas, uma infinidade de coisas. Você pode utilizar os restinhos de fios que ficam aí na sua casa e você não sabe o que fazer. Dá para fazer as setas modulares. Você mistura os fios e vai trabalhando, fica muito bonito. Então, terminei a minha carreira, na próxima eu vou fazer novamente. Aumento 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou trabalhar o quadrado normalmente. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 3 pontos juntos. E termino a carreira do lado de cá. Então, vocês notem aqui que já vai ficar a lateral da minha seta aqui. Essa lateralzinha aqui, olha, já aumentei essa lateral. E vou continuando isso até ficar novamente com os 13 pontos na agulha. É muito fácil. Você vai fazendo isso o tamanho que você quiser. E o que acontece lá no final? Ai, mas eu não sei como é que eu termino. Você vai terminar com 3 pontos na agulha. Então, na verdade, no final deste trabalho, você vai fazer um quadrado perfeito completo, até o final. Para você terminar com a pontinha, que seria esta pontinha aqui também. É muito rápido de fazer, você que sabe já fazer o tricô modular. Muito prático. São até eu ficar novamente com 13 pontos. Lembrando, gente, que isto aqui é apenas uma amostra. Não necessariamente você tenha que fazer isto.
dependendo se você for fazer um caminho de mesa, você pode aí, dependendo do fio que você estiver utilizando, você pode fazer com 55 pontos, 57 pontos, porque no quadrado perfeito a gente trabalha com números ímpares. Aqui no caso eu estou utilizando um fio de espessura média, estou utilizando a agulha número 6,5, apenas para vocês visualizarem melhor o trabalho. Então não tem muito segredo. É apenas continuando a diminuição até eu ficar com 13 pontos na agulha. E depois eu vou fazer novamente os aumentos nas laterais, como eu já expliquei para você. E vou fazendo isso até o tamanho que eu quiser. Certo? Olha só que bonitinho. Então, aqui no caso, eu já aumentei as minhas laterais. Vou trabalhando, fazendo as diminuições do avesso até ficar com 13 pontos. Quando eu fiquei com 13 pontos, eu aumento de um lado 5 pontos, volto em tricô, do outro lado eu aumento mais 5 pontos e já volto fazendo a diminuição aqui no meio do lado avesso, até ficar novamente com 13 pontos. Vou repetindo isso até o tamanho que eu quiser. Neste caso aqui eu fiz um cachecol com apenas um novelo de fio. Rende bem, olha, eu fiz com 33 pontos este aqui. Eu acho que ficou um tamanho bom, olha. E este aqui eu fiz em barbante. Olha, um pouquinho mais largo. Este aqui eu fiz com 53 pontos. Depende muito do fio que você estiver utilizando, então dá para você ter uma noção boa. E fiz o quê? Quando eu fui trocar, terminei o meu quadrado, eu fiz aqui uma barrinha de fio diferente. No caso, aqui seria o final da peça. Olha, como eu disse para você, você vai fazendo uma seta encaixada na outra, né? Então, você começou lá embaixo, tal, e vai encaixando, já saindo. Quando você for aumentar os pontos, você aumenta já com o fio de cor diferente, se você quiser fazer isso. Trabalha umas 2 carreiras, depois troca o fio de novo e continua fazendo a diminuição. Chegou aqui, você faz a mesma coisa. E no final, você trocou o fio, fez os aumentos necessários, continuou trabalhando e vai trabalhando até ficar com 3 pontos na agulha. Você termina aqui com 3 pontos, como você iniciou aqui, olha. Então, ele fica... Olha, o biquinho, né? Lá no final, o biquinho também. Tá vendo? Muito legal essa técnica, né? Então, esta é mais uma que você aprendeu.